Hoje nós estamos recebendo aqui na casa a nossa companheira Cristina Ladeira, que é lá do Grupo Garcia. Seja bem-vinda, Cristina. Nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz para podermos sintonizar um pouquinho melhor com Jesus nesta manhã. Olha que bacana. A mensagem é a mensagem 21. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo, das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá, nesta manhã, de estudarmos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Fortaleça em nós o amor, a boa vontade, a perseverança de levarmos este Evangelho para dentro de nossos corações. Ampare e proteja todos os espíritos encarnados e desencarnados que buscam esta casa para o consolo das suas dores e esclarecimento de seus espíritos. Ampare e proteja nossa companheira Cristina, que irá estudar um pouquinho do Evangelho conosco nesta manhã. Que a paz de Jesus esteja entre nós, que assim seja. Bom dia a todos. É sempre uma alegria, né, vir aqui no Ceareiros. Já tinha um tempinho que eu não via, tem umas carinhas conhecidas. É uma alegria também poder ter a oportunidade do trabalho no Evangelho de Jesus, né? E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Essa mensagem, né, que a nossa amiga leu, ela traz uma reflexão muito importante para a gente, né? Porque muitas vezes a gente se distrai com as coisas do mundo, né? E esquece o que realmente é essencial para nós. E o convite é esse, né? A gente amar. Como é difícil amar, né, gente? A gente fala muito da boca para fora, assim, eu te amo, te amo. É tão fácil para a gente falar que ama, né? Mas esse amor, que eu acho que a gente nem conhece ainda, que foi o amor que Jesus veio nos ensinar, é uma conquista, né, de todo dia. É um trabalho íntimo de cada um de nós. Então não existe esse, né, eu amo mais, eu amo menos. Eu amo. Né, e a gente está nesse processo, desenvolvendo, né, através das inúmeras encarnações, esse sentimento tão nobre que é o amor, que Jesus veio nos ensinar e exemplificou aqui na Terra para nós. Então hoje a gente vai falar um pouco desse trabalho que é a proposta do Cristo para nós. E aí a gente vai entender que não é só o trabalhador da casa espírita ou da igreja, aquele trabalhador que está, né, mais vinculado às mensagens do Evangelho, mas é aquele que está no convívio com o irmão, no lar, na sociedade, no trabalho do dia a dia. Esse é o convite de Jesus para nós, né? Que a gente possa estar disposto a trabalhar na sua seara. E o que é a seara de Jesus? É a terra inteira, né? Então, onde nós estivermos, nós podemos ser trabalhadores do Cristo. O título, né, veio do livro Palavras de Vida Eterna, que vocês estão estudando, e hoje o capítulo é o 157, Na Construção do Mestre.
Emmanuel vai buscar no capítulo, nas cartas de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, no versículo 27, a inspiração para poder trazer para nós a reflexão. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria enaltecer essa figura tão maravilhosa que esteve aqui na terra, que caminhou tão próximo de Jesus, mas que não o compreendeu, só veio conhecer Jesus depois que Jesus já havia partido, né? E que Jesus, né, se mostra para ele, convidando ele ao trabalho na sua seara. Quando Paulo, né, está perseguindo aqueles cristãos e é, né, deparado com aquela luz de Jesus que o faz cair. E ele consegue perceber naquele momento que Jesus realmente era a luz do mundo. E lhe pergunta: o que queres que eu faça? Né? E dali em diante, a gente sabe que o trabalho foi muito difícil, foi muito doloroso. Às vezes eu fico pensando, né, que a gente fala assim: nossa, estou trabalhando tanto na casa espírita. Às vezes a gente fala isso. Mas a gente tem ideia do trabalho desses primeiros cristãos? A gente não tem ideia, porque não era só o trabalho da divulgação do Evangelho, era passar por inúmeras provações, provações no corpo e na alma. Também, né, vencer desafios. Por exemplo, hoje a gente tem carro, tem moto, tem bicicleta. Naquela época, não. Você andava assim 60 quilômetros para levar o Evangelho. 60 quilômetros são alguns dias de caminhada, na verdade. Hoje está muito fácil, né, levar os ensinamentos de Jesus. Tem internet, né, que a gente usa de uma forma tão errada, né? A gente devia aproveitar mais o nosso tempo para realmente enviar mensagens positivas, consoladoras, né? Aproveitar essa ferramenta tão importante que chegou para nós nesse século. Né? E aí, eu queria trazer algumas informações sobre Paulo, porque no momento que Paulo ele escreve aos Coríntios, né? O que acontecia? Aquela comunidade sofria divisão, eles estavam vivendo muitos problemas, problemas que nós também vivemos na nossa vida, né? E Paulo sofria muito com aquilo, porque não existia só a comunidade de Coríntios, existiam outras comunidades também com inúmeras situações, e ele não conseguia atender a todas. E é muito bonito aqui no livro Paulo e Estevão, no capítulo das epístolas, que Paulo, preocupado com essa situação de não poder atender a todas as comunidades, ele é inspirado, ele faz uma prece e pede a Jesus o auxílio e vem para ele, através da inspiração, que ele poderia resolver a situação enviando cartas. Olha que coisa linda, né? Hoje a gente não precisa mais das cartas, porque nós temos muitas obras esclarecedoras. Mas eu estava falando com a Denise, é muito interessante como que essa carta ela é atual para nós. Como que ela nos chama a atenção e nos desperta para a nossa distração, às vezes, diante do trabalho que a gente realiza. Como que a gente se distrai? Como que a gente perde a oportunidade, né, de trabalhar, como diz, na seara de Jesus? Então é muito lindo. Esse livro, para mim, é o preferido. Mas esse capítulo 7, as epístolas, é muito interessante vocês lerem para se esclarecerem mais sobre a situação de Paulo nesse projeto, né, de fundar as igrejas. Muitos cristãos, naquele momento, estavam se distanciando de Jesus. Foi tão difícil para o Paulo conseguir reunir, né? E eles estavam ali, divididos. Paulo busca conscientizá-los sobre a importância do convívio fraterno, de estarem juntos para realizar o trabalho. E aí me despertou, na hora que eu li isso,
de uma mensagem do Bezerra, que eu gosto demais, sempre levo lá para o trabalho da casa, quando ele diz que solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Isso, gente, é na vida. Se a gente se isolar, a gente não vai conseguir nada. Vocês já perceberam? Às vezes a gente está doente. Eu fico tão triste que eu me isolo. Eu não permito que as pessoas que me amam se aproximem de mim, porque eu estou, fragilizado. Assim também nós fazemos, diante das nossas dores, dificultando o amparo da espiritualidade amiga. Fazemos paredes. Imagina se Paulo, naquele momento, duvidasse. Se ele não elevasse o pensamento dele a Deus e pedisse ajuda. Será que ele ia ter uma inspiração tão maravilhosa como essa? Cada cristão, cada um de nós, é parte viva do corpo de Cristo. E Cristo espera por nós. Cristo é a cabeça, É Ele que traz todo o ensinamento para nós. Fornece-nos a direção, enquanto cada um de nós é um membro com o seu dom. Olha que interessante, A gente chegou aqui, a gente percebeu que cada um tem uma função. E cada função é importante. Não existe dentro de um trabalho uma função menor, pior. Não, todas são importantes. Se não tiver uma pessoa preocupada em colocar uma água, ou nosso irmão Marcelo que chegou para arrumar o som, a coisa não fica harmônica. Os dons espirituais são inúteis, como diz a mensagem ali, sem o amor. Então o amor, ele é o fermento para as nossas vidas. Então o amor é algo que a gente tem que batalhar para conquistar. Emmanuel é fantástico. Ele traz uma página pequena, mas com conteúdo tão valioso que nós, como que nós vamos comentar um conteúdo que já é tão valioso? A gente vai trazer um pouco da experiência, daquilo que a gente vive, para despertar mais em nós esse desejo da gente se colocar nessa postura de trabalhador na seara do Mestre, E lá, Emmanuel vai nos dizer: o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. Quer dizer, como se a gente tivesse sido assim, como se a gente fosse um profissional ali para exercer uma função de aplaudir, sem absorver nada daquilo. Existem pessoas, que são pagas para isso, sabiam? Que são esses claques que ficam às vezes fazendo coro ali na plateia, E ele continua dizendo para a gente que o apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Por que Paulo, ele faz isso para a gente? Porque nessa carta, ele vai falar o seguinte: ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Ele está afirmando, Nós não somos qualquer coisa. Se nós já nos colocamos como cristão, nós fazemos parte do corpo do Cristo. Então, nós temos funções a realizar aqui nesse momento, E no livro Paulo e Estevão, num trechinho que eu recolhi, muito interessante, Paulo vai dizer que enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos, quer dizer, avaliarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Então, que lindo, O trabalho como um elixir para todos os males.
Vocês já perceberam, gente? Quando a gente está com nossa cabeça muito vazia, a gente não fica bem, né? Quando a gente se envolve num trabalho, que seja um trabalho, às vezes, de costura, lá no Garcia tem costura para roupinha de neném. Gente, é terapêutico. A pessoa vai ali, às vezes ela está num momento difícil da vida dela. Aí ela tem um acolhimento das pessoas que estão ali. Às vezes ela fala do problema dela. A espiritualidade que está cuidando ali do trabalho, ela vai, né, cuidando daquela pessoa. Aí a pessoa vai melhorando com o tempo, já vai se envolvendo no trabalho da casa, em outras funções. E aí quando vê, já é aquela pessoa que não tem vazio, não se sente vazia. Falando nisso, né? Que momento triste que a gente vive hoje na Terra, né? O vazio existencial. Olha, que triste, né? É desperdiçar essa oportunidade tão valiosa dessa reencarnação, né? Não tendo espaço ocupado, tendo vazio na nossa mente, né? Paulo, né? Ele é questionado por Timóteo. E Timóteo vai dizer para ele assim, para que ele pode adiar esse trabalho, por quê? Ele estava muito cansado, estava sobrecarregado, porque ele era muito mal compreendido naqueles momentos das pregações, né? Ele era açoitado, e aí Paulo vai dizer para ele, Timóteo, eu sempre tive a convicção de que Deus tem pressa no serviço bem feito, né? Claro, nós não estamos aqui para evoluir, para nos melhorar. Para que a gente vai adiar, né, esse compromisso? Para que a gente vai adiar, às vezes, que já temos aquela vontade de fazer um estudo? Na casa tem os estudos. Para que a gente vai adiar? O quanto mais eu puder absorver os conhecimentos, vai me libertar da minha dor, do meu sofrimento, né? Emmanuel, ele nos lembra que cada um de nós é parte viva do corpo do Cristo e que estamos aqui cultivando as verdades do Evangelho e não estamos aqui apenas para desempenhar mera função de espectadores, né? A gente não está aqui só para ver, para sentar, para ouvir, não. A gente está para trabalhar em nós, para fazer a nossa reforma íntima e aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? A gente não pode, às vezes, sair de um estudo sem levar conosco pelo menos uma frase que nos traga um conforto, ou então que a gente consiga levar como um acalento para alguém que está enfermo. Não, né? Às vezes a gente nem pode falar, olha, eu fui lá no centro espírita, fulano falou assim, e viu para você. Não é isso. Tem que ser algo muito sutil, leve, porque senão a gente espanta, né? A gente tem que acolher e não espantar, né, as pessoas. E Emmanuel também vai nos dizer que jamais devemos nos escorar na ideia de imperfeição pessoal para demitirmos do trabalho a fazer. Quantos de nós, né, falam, não, eu não tenho condições de trabalhar na casa espírita, eu ainda faço coisas muito erradas. Gente, mas quando eu começo a trabalhar, tem um trabalhador lá do Garcia, que eu acho muito legal, que todo ano ele comemora o dia que ele parou de fumar. Já tem mais de 20 anos que ele parou de fumar, quando ele foi fazer o Progem. Ele comemora todo ano, porque ele sabia que para ele trabalhar no passe, era importante ele parar de fumar. E aí o que ele fez? Ele batalhou, né? Olha que bonito, né? Se ele não tivesse chegado lá, se ele não tivesse, né, desejo de estudar, talvez ele não tivesse essa preocupação. Mas ele comemora todo ano. Todo ano ele comemora, né, o aniversário que ele parou de fumar. Então, as edificações no bem, elas pertencem a nós, que lhes percebemos a urgência e a necessidade, e não aos outros. Por isso que às vezes, né, a gente não pode falar, fulano, você precisa, né? Você precisa. Não, eu que preciso. O outro também precisa, mas vai ter um momento dele. O que eu posso ser é aquele instrumento de motivação, né? E é muito interessante isso.
provavelmente aconteceu com todos vocês. Depois que a gente começa a frequentar a casa espírita, e a gente vem depois de um tempo, as pessoas falam, nossa, fulano, depois que começou a ir na casa espírita tão diferente, mais calmo, né? Então não sei o quê. Essa é a forma da gente incentivar. Quer dizer, se eu conseguir, né, alguma mudança em mim, isso deve ser um espelho para aqueles que estão à minha volta, né? Lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 148, o Emmanuel vai dizer que onde nós estivermos, nós devemos atender ao impositivo de nossas tarefas, convencido de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condições precárias. Nossa, parece assim, né, que a gente está se achando, né? Nós vamos substituir, né, Jesus? Nós sabemos que Jesus está conosco. Mas de que forma que Jesus está conosco? Através dos tarefeiros de luz, dos trabalhadores, né, que trabalham em seu nome. Quantos trabalhadores, né, de Jesus atuam nesta casa, no âmbito espiritual e no âmbito material? Quantos? A gente não tem ideia, gente. Na verdade, a gente não tem ideia da dimensão espiritual de uma casa espírita. Eu vou contar uma coisa muito bonita que aconteceu outro dia, só para a gente ter uma ideia. Um espírito visitando a reunião mediúnica, foi levado à reunião mediúnica, né, ele necessitado, e ele começa a entender aonde ele se encontrava, dizendo que ele já esteve ali em outros momentos, assistido pela casa, né, foi buscar o alimento e que ele, né, era um morador de rua, né, havia desencarnado e a espiritualidade o recolheu e o levou à dimensão espiritual da casa espírita. E foi muito surpreendente quando ele vai dizendo o que ele via. Primeiro, né, a ambientação iluminada. Depois ele fala assim, olha, como que pode? Eu frequentei essa casa durante tanto tempo e vocês nunca me mostraram esse jardim. Que jardim lindo! Nossa, quantas flores! Que beleza! Como que pode? Eu não conhecia esse jardim, né? Então, claro que ele ainda não entendia a situação dele, né? Mas o que foi mostrado para ele trouxe um alívio enorme, o consolou bastante. Então, a gente realmente não tem ideia dessa dimensão espiritual, desse trabalho incessante da espiritualidade. E a gente precisa compreender isso, porque um centro espírita, o que ele é? É um pronto-socorro, é um hospital. Por isso que a gente tem que ter essa certeza da presença de Jesus. Por quê? Ele não é um médico maior? Né? Ele não é um médico maior? As tarefas serão delegadas de acordo com a nossa condição. Nada nos será dado sem que a gente possa executar. Porque senão a gente estaria se comprometendo. É muito bonito isso. Então que a gente possa, né, estar sempre disposto a ajudar e aceitar aquilo que naquele momento é importante para a gente. Né? Sem essa preocupação que às vezes a gente chega e fala, não, eu estou chegando aqui na casa, eu já conheço, eu quero ir para a reunião mediúnica. Não. Às vezes, aquela impossibilidade naquele momento é para nos ajudar. Porque eu ainda sou muito necessitada, eu não teria condições de assumir um compromisso que eu tenho que ter muita disciplina, assiduidade, equilíbrio. Então, tudo nos é dado de acordo com a nossa necessidade. Aqui, no Fonte Viva, Emmanuel vai dizer, lá no capítulo, reparemos nossas mãos. As mãos de Jesus, não que restituíram a visão, curaram enfermos após a crucificação, elas se apresentaram depois da crucificação marcada pelos cravos. Lembra? Como é que Maria, está lá no capítulo 30 do Boa Nova, como é que Maria conseguiu identificar aquele irmão que foi buscá-la
que se mostrava como um irmão assim, mendigo, né? Ele se apresentava como mendigo. Ela só consegue identificar que é Jesus na hora que ele estende a mão para ela e a convida para ir com ele para o reino do Pai. E aí, isso aí, a gente tem que trazer como uma reflexão para nós. Não vai ser fácil. Não esperemos, né, aplausos pelo trabalho que iremos realizar. Muitas vezes serão marcados por muitas dores e sofrimentos, incompreensão. Mas quem que é o nosso mestre, não é Jesus? Sempre temos que nos guiar por ele, que é o modelo para nossas vidas, né? E aqui o Emmanuel vai dizer que todos nós possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Então, através das nossas mãos, nós nos mostramos como espíritos imortais, né? Uns já conseguiram vencer muitas mazelas, outros ainda trazendo inúmeras, né? Paulo mesmo, a gente fica pensando, né? Paulo sempre refletia sobre as atitudes que ele teve antes de seguir Jesus. Aquilo trazia uma dor profunda para ele. Lembra lá no livro também Paulo e Estevão, quando ele vai retornar do deserto, ele vai procurar a família, ele vai procurar os amigos, ninguém quer saber dele. Ele vai, né, cansado, ele vai se recostar numa árvore e ele vai, em desdobramento, entrar em contato com Abigail e Estevão. E eles vão trazer para ele 4 palavrinhas, né? Alguém sabe? Quer ajudar? Ama, trabalha, perdoa e espera. É fácil, né? Mas, imprescindível, o amor. É a primeira situação que a gente tem que desenvolver, né? Porque o perdão está muito longe ainda para a gente. Se eu não amar, eu não consigo perdoar, não é verdade? Então, ama. Gente, tem que ler esse livro, tá? Livro de presente agora para o final do ano. E aí a gente continua aqui. Pode passar, por favor. E aí vou ler rapidamente esse aqui. Que interessante, ó. Prepara o teu veículo do porvir, desde agora, situando o vaso dos teus sonhos no forno do trabalho, no bem incessante, para que o fogo na luta digna, através do esforço próprio e do próprio sacrifício, te aperfeiçoe as esperanças e fixe o seu sublime ideal, porque assim o teu corpo de amanhã será um carro leve, sutil, em que o teu espírito avançará com mais segurança na direção da grande luz. Então não é isso? Nós temos que semear para a gente colher, né? Tudo que nós fizemos hoje terá um reflexo no outro momento em que tivermos a oportunidade de estarmos aqui. Então, se hoje está difícil, está pesado, né? A gente está lutando com muita dificuldade, que a gente consiga, né, trabalhar em nós, que é necessário. Porque antes de mergulharmos na carne, existiu todo um trabalho para que a gente pudesse, né, estar aqui hoje. Não foi uma coisa assim, vai. Não. Foi um trabalho difícil. A gente vai ler lá nas obras de André Luiz e a gente vai ver quantos irmãos ficaram, às vezes, 30 anos se preparando para mergulhar numa nova oportunidade aqui na Terra e se comprometeram, né? É muito importante. O Emmanuel, ele fala para nós que a partir de algum tempo já conhecendo a doutrina, nós não podemos ser mais os mesmos. Me parece que ele fala 3 anos, né? Então, a gente precisa fazer reflexões constantemente. Fazer como Santo Agostinho, né, nos convida, antes de dormir, a gente passar, né, em revista nosso dia, tentar ser melhor no dia seguinte. Que isso, gente? Porque às vezes a gente fala assim, não, o fulano que fez, não, o problema é ele que tem que vir pedir desculpa. Não, o fulano às vezes não conhece essa verdade que a gente conhece. Nós estamos mais comprometidos, né? Às vezes aquele ainda nem despertou para isso. Então o compromisso é conosco. Você pode passar por mim?
Continuando lá no texto, Emmanuel vai dizer que cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-se exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Então, isso que é difícil, né? A gente ler, estudar, falar é uma coisa, agora a gente fazer essa mudança é muito mais difícil para nós, né? Pode passar. E olha só o que Emmanuel, né, vai dizer para nós, que o Senhor age em nós e a favor de nós. A gente não está abandonado, não, gente. Às vezes, num momento difícil, daquele desespero, né? Parece que eu fui esquecido, mas não. Nós não somos esquecidos. A misericórdia do Pai sempre nos alcança. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Então, não tem, né? Que lindo! Emmanuel novamente afirmando para nós que Jesus precisa de nós, né? Ele mesmo vai nos dizer inúmeras vezes, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Né? Nós podemos, se é o nosso desejo sincero, se a gente está se esforçando, quantas coisas nós já conseguimos realizar. E cada feito, por menor que seja, que para nós às vezes é insignificante, para o outro é muito importante. Vocês já pensaram nisso? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão para mim. Às vezes a gente tem uma atitude com a pessoa, uma atitude nobre, vamos dizer assim, mas que para nós não fez muita diferença, mas para aquele que recebeu fez uma diferença enorme. E aquela pessoa é grata. Vamos lembrar lá do André Luiz, vocês lembram? Daquela cena que aquela mulher, né, começa a gritar e ele está lá do outro lado, André, André. Ele nem imaginava quem fosse aquela mulher. Quem era aquela mulher? Era uma mulher que havia pedido a ele uma consulta e ela não tinha dinheiro para pagar. E ele a atendeu e ela ficou com um sentimento de gratidão no coração dela. A gente tem ideia daqueles irmãos que às vezes retornaram para o mundo espiritual e quando tem a oportunidade de se aproximar de nós, felizes pelo que nós proporcionamos a eles, o tanto que eles nos abraçam. Né? Quantos irmãos, está lá no Livro dos Espíritos, que além daqueles irmãos ligados a nós, nós temos irmãos simpáticos a nós, que têm simpatia por nós. Isso é muito importante. Por isso que fazer o bem, gente, não tem erro. Só faz bem para a gente, né? Vamos seguir, então. Tem que ficar de olho na hora, né? Continuando lá, Emmanuel vai dizer que sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir, como se o mestre estivesse sentindo, falando e agindo em nós e por nós. É difícil, mas a gente pode, nessa conversa íntima com Jesus, íntima sim. Eu tenho estudado muito sobre o olhar de Jesus. E aí tem algo que para nós ainda é muito difícil, é criar essa intimidade com Jesus. Às vezes a gente esquece que Jesus é o nosso irmão, é o nosso amigo querido de todas as horas. E a gente faz uma distância muito grande. A gente acha que a gente não é merecedor de ter Jesus conosco. Mas Jesus está conosco. E o olhar de Jesus para nós é muito diferente do nosso olhar para com os irmãos de caminhada. Jesus consegue identificar as nossas dores mais profundas, as nossas fragilidades. Então, na verdade, a gente precisa também deixar Jesus se chegar a nós, né? Ter esse contato mais íntimo com o Mestre, conversar com Ele com naturalidade, né? Como Ele mesmo nos diz, né? Que a gente entre para o nosso quarto, para a nossa intimidade e converse. E aí, nesse momento, a gente pode fazer aquela perguntinha para Ele, né? Ó Mestre,
As coisas não estão fáceis, estão difíceis. Mas, mestre querido, se o senhor estivesse aqui comigo hoje, caminhando aqui junto de nós, o que você acha que eu poderia fazer? Com certeza a inspiração vai chegar. Com certeza ele vai falar, de uma forma assim que às vezes a gente bloqueia, Ele vai falar assim: vá, ajuda, trabalha, perdoa, consola, enxugue lágrimas. É isso que Jesus vai falar para nós. Porque, sabendo da presença dele, nós já sabemos, mas tem coisas que ele não vai fazer por nós, É um trabalho nosso. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevimento, superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Isso é muito bonito, A gente viver, com Jesus, viver a nossa vida com Jesus. Com certeza vai ficar muito mais fácil, A travessia, que nós estamos vivendo nesse momento vai ser mais leve, porque não sei se vocês percebem, a nossa volta, as dores estão levando pessoas a desistir da caminhada, E a gente tem que pensar: oh meu Deus. E aí a gente reflete, tem a compaixão das criaturas, porque na verdade aqueles que desistem da caminhada, eles não querem ir embora daqui. Na verdade, eles querem matar a dor que eles não aguentam, porque essa dor não tem remédio que alivie. Só Jesus mesmo consegue aliviar, Então que a gente possa também ter esse carinho, ter essa empatia pelas pessoas, não se deixar envolver nas notícias, gente, nas notícias que são as piores, porque dá ibope. Fujamos dessas notícias, porque isso aí acaba desequilibrando a nossa mente, o nosso pensamento, e aí a gente entra num processo que não é bom. E aí vamos passar para terminar esse texto. Finalizando o texto, Emmanuel vai dizer que para isso perguntemos diariamente a nós mesmos: como faria Jesus o que estamos fazendo? Por quê? Sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. E aí, como a espiritualidade é muito maravilhosa, quando eu estava fazendo o estudo, no finalzinho, ela me lembrou de um acontecimento passado pelo Divaldo, que ele trouxe em uma palestra há muito tempo atrás. Eu me lembrei e eu quero trazer para vocês uma história de Divaldo, que as histórias dele são muito interessantes, O que acontece? Divaldo, nós sabemos, tem um trabalho maravilhoso lá na Mansão do Caminho. Isso, já há um tempo mais atrás, ele era muito mais intenso nas suas atividades, principalmente nas atividades de acolhimento àqueles irmãos necessitados que chegavam lá na casa. Então faziam-se filas, Alguns queriam conversar, outros queriam mesmo necessitados do pão material, outros do pão espiritual, e ele já estava ali há um longo tempo em atendimento àquelas pessoas, quando se aproxima dele uma senhora, e ela diz assim: Divaldo, me pediram para vir aqui, que o senhor poderia me ajudar? Divaldo, na hora, diz que ele pensou assim: a pessoa que falou que eu podia ajudar, será que ela não podia ter ajudado essa pessoa? Tipo assim, estou cansado, Também ele, estou cansado. As pessoas encaminham todo mundo para cá. Quer dizer, podia ter ajudado. E a Joana, que com certeza já estava ali auxiliando, se aproxima dele e diz assim: Divaldo, você conhece a história dessa senhora? E aí ele
paralisa, né? Essa senhora, Divaldo, é uma lavadeira. Ela trabalha passando e lavando roupa para fora. As 2 filhas, foram embora, abandonaram seus filhos e ela que cuida com o maior carinho dessas crianças. Ela está passando dificuldade financeira no sustento. E o que aconteceu? Este mês ela não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, o que vai atrapalhar ela, porque ela não vai poder dar conta do trabalho que ela realiza, porque ela precisa da energia elétrica. E sabe o que ela fez, Divaldo? Ela fez uma oração muito fervorosa, pedindo a Deus, aos amigos espirituais, que indicassem para ela, que orientasse a ela, como ela poderia resolver aquela situação. Divaldo, eles encaminharam ela para cá. Ela foi intuída, era o lugar mais próximo. E sabe como que os espíritos a encaminharam para cá? Eles foram olhar lá no caderninho, lá no mundo espiritual. Seu nome estava lá, como o mais próximo, para prestar esse atendimento. Aí, Divaldo, agora eu te pergunto, você quer que tire seu nome do caderninho? E aí, é o Divaldo. Imagina, né, esse trabalho dele. Mas será que em alguns momentos a gente já refletiu que aquele que às vezes vai bater na nossa porta, ele pode ter sido intuído? Que o desespero às vezes é tão grande. Às vezes a pessoa está ali pela redondeza, a espiritualidade, ó, vai lá na casa da Cristina. A pessoa chega e pede um pão, um prato de comida. A oportunidade é para quem, gente? Vamos falar a verdade. É para a gente. A forma como a gente vai prestar aquele atendimento. Isso vai fazer com que a gente permita, sendo esse trabalhador da seara de Jesus. Porque a gente já entendeu que a gente quer também trabalhar. Mas muitas vezes não, a gente vai adiar esse projeto, né, para um tempo mais adiante. Né? São coisinhas simples, né? Muito simples. A historinha, até a historinha bem bonitinha, quando eu ouvi ele falar, eu achei muito interessante, chamou muita atenção. Porque são coisas do nosso dia a dia e que a gente não pensa. Essa situação, ela gera gratidão naquele que recebe. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes eu tenho uma hora vazia, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar, vamos visitar um doente, vamos dar um telefonema para uma pessoa, né, que a gente nem telefona para ninguém mais, né? Vamos ligar para o fulano, tem tanto tempo que eu não falo com ela, né? A pessoa fica tão feliz quando ela é lembrada, né? E agora, para a gente já ir caminhando para o final, eu gostaria que o Marcelo passasse nesse livro que eu acho maravilhoso, Após a Tempestade, lá no capítulo 24. Joana de Ângelo tem uns textos assim muito atuais, sabe? Muito importantes da gente ler. E ela vai, né, a consolar a gente, dizendo para nós que nós estamos no lugar certo, ao lado de pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa, a pretexto de novas experiências, ou fascinados pela utopia de novas emoções. Não perturbemos o culto dos deveres a que nos jugulamos com fidelidade. Então, para a gente fazer com coração, sem essa preocupação, né, de recolher algum louro por aquilo que nós estamos fazendo. Tornemo-nos o vaso onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo dos nossos esforços, reunidos a benefício da intensidade da luz. Então, quando a gente se une no trabalho do bem, a gente ilumina, né? A gente leva luz. É muito aconselhável, não sei se vocês fazem, o Evangelho no Lar. Nos dias que correm, nós precisamos, né, ter essa oportunidade de iluminar os nossos lares, né?
É um convite que a gente faz à espiritualidade, que eles possam nos visitar. A gente abre a nossa casa, né? Isso aí vai nos ajudando, vai mantendo o nosso equilíbrio, a gente consegue assim ter o nosso dia a dia mais leve, até o nosso despertar, porque é uma reclamação constante que a gente vê, né? As pessoas se sentem muito cansadas ao acordar. As pessoas, nossa, eu durmo, mas parece que eu não descanso. Mas por quê? Eu, às vezes, não tenho o hábito de uma oração antes de dormir, não tenho o hábito de pedir para que durante o meu sono eu possa ser tratado pela espiritualidade amiga, que eu possa ser levado no mundo espiritual, onde eu possa receber uma orientação e ao despertar eu possa encontrar soluções para aquelas dificuldades que eu estou vivenciando. Então, finalizando, a gente vai trazer uma fala de Jesus, quando ele nos diz, a última, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, a gente, né, vai estar entregue ao trabalho de Jesus de todo o coração, que é o nosso tesouro maior, né, o amor. Então, o amor, né, ele cobre a multidão dos pecados. Então, que a gente possa, né, não só agora, que é um momento, né, onde a gente fala tanto de Jesus, que a gente vai comemorar o aniversário de Jesus, mas que todos os dias, né, a gente sinta Jesus na nossa vida, no nosso coração, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas boas vibrações. Que Deus nos abençoe. Cristina, muito obrigada, tá, pelo estudo da manhã de hoje. É também saudade. Muito bom ter você aqui na casa conosco. Na verdade, é muito bom ter todos vocês aqui conosco, né? Vamos fazer a nossa prece final, então. Rogando ao Mestre e amigo Jesus, a todos os nossos mentores e amigos espirituais, que eles nos envolvam com essas energias, com essas luzes divinas, permitindo que a gente absorva em todo o nosso coração, em nossa alma, os ensinamentos que nos foram trazidos nessa manhã de hoje, para que possamos reequilibrar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso coração, e que de regresso aos nossos lares a gente possa levar conosco toda essa paz, toda essa harmonia e toda essa felicidade que nós encontramos aqui. Que assim seja.